Olá! Está começando Conexão Sonora, uma série de 5 episódios que leva até você o melhor do universo sonoro dentro do audiovisual. No programa de hoje vamos conhecer um pouco mais sobre a dublagem, uma arte tão desconhecida por muitos. O Conexão Sonora foi até São Paulo e conversou com diversos dubladores. Eles contaram pra gente como é que é o processo da dublagem e também dividiram experiências. E você, sabe como começou a dublagem? Não saia daí, já já te conto. Estamos de volta com Conexão Sonora e o tema de hoje é a dublagem. Sabe como começou a dublagem? No início, os filmes eram todos mudos. No fim da década de 20, houve a necessidade de traduzir os diálogos de filmes americanos para outros idiomas. Aqui no Brasil, por exemplo, o primeiro filme a ser dublado foi A Branca de Neve e os Sete Anões, em 1938. Eu disse muito prazer. Muito prazer de quê? Você sabe como funciona o processo da dublagem? Será que é difícil? O distribuidor manda para o estúdio que ele quer, que ele fez a cotação, que achou que o preço foi melhor. O estúdio manda para um tradutor, o tradutor faz a tradução do filme. Em geral é feito na casa do tradutor. O tradutor recebe um texto original, recebe uma cópia do filme e faz a tradução em cima disso. Volta para o estúdio, aí ele é cortado em anéis. Que anel, assim, cada 20 segundos de diálogo, cada ceninha de 20 segundos é um anel. Que isso dá uma base pra gente saber na hora de pagamento como vai ser. Então, pra você ganhar 1 hora, você tem que fazer 20 anéis. Se você fizer 21, você vai ganhar 1h30. É arredondado sempre pra mais. Tá. Eu tenho que transformar o filme em números, para que então eu saiba quanto tempo eu vou ficar com esse filme no estúdio, quanto tempo cada ator vai levar para realizar o seu trabalho, quanto eu vou gastar para dublar com cada ator. Então o ator não tem que saber japonês, francês, alemão, russo, chinês para ser dublador. Já está tudo traduzidinho lá, você tem que se concentrar na interpretação. Esse é o nosso foco. Até o ano que vem, na Estância Grande Garça Azul. A partir dessa contagem de anéis são chamados os dubladores e marcados horários para dublagem. Aí é feita a captação de voz, um por um. Veio um, veio outro, veio outro, veio outro, veio outro. Todo mundo gravou, acabou de dublar o filme. Tudo que foi gravado de vozes vai para a sala de mixagem, onde vai estar a matriz. Mas antes disso, ele tem também uma coisa que chama-se ME, que é uma cópia do filme sem voz, só com as músicas e os efeitos. Os passos, os tiros, o soco, o grito, o carro e todas as músicas incidentais. Ensaia, né? Você vai ensaiar, eu quero ensaiar só essa cena. Assiste, já vendo o que o cara está dizendo em português. Nós preparamos essa receita há uns 9 anos. Na Colômbia já existe há uns 22 anos, mais ou menos. Ensaia novamente, já experimentando voz junto. A gente tenta deixar o mais parecido possível com o original, quando pedido. No desenho, a gente pode ir um pouco discordar do dublador original. Eu não posso nunca discordar da máscara do desenho, né? A minha voz tem que fazer o mesmo som que aquela máscara está propondo. Normalmente quem escala já conhece as pessoas, escala quem ele acha que a voz combina mais com aquele personagem. Quando você pega um personagem, não é porque você dubla bem, alguma coisa assim. Pode até ser, mas a voz sua tem que ser parecida com a do personagem original. Quando eles veem o personagem, quando não é um ator famoso que já se sabe que foi fulano que fez, então tá bom, esse aqui, como é que ele é, voz grave, que tem mais ou menos o jeito de falar de fulano, sabe? Então, aí vai e escala. No caso do Crepúsculo, não, foi teste. Então eles pegaram acho que foi até o trailer, acho que foi o trailer do filme, eles fizeram um teste, sei lá, com 3, 4 pessoas, mandaram pro cliente, e o cliente escolheu a voz que ele achava que combinava mais com o personagem ou com a atriz. Não tenho medo de você. Tenho medo de te perder.
de você desaparecer. Então tem essas duas formas, ou o teste ou a pessoa que escala escolhe. Tem a colocação da voz. Por exemplo, quando eu fiz o Darth Vader, eu desço a voz. Venha para o lado da força, Luke. Luke, você é meu filho. É aquela história que a gente falou antes, tentar chegar ao máximo no original. Nem sempre você chega. Até porque o original é em outro idioma. E falar em outro... Se você falar agora em espanhol, sua voz vai soar diferente. Certo? Em espanhol vai soar nasal. Sempre vai ser nasal. Né? Eu acho que eu só conseguiria fazer o Kiko com o mesmo timbre que o Carlos Villagrán usa se eu dissesse tchusma, tchusma. Se eu falar tchusma, sai de outro jeito que gentalha, gentalha. Não é exatamente o mesmo timbre. Não é a mesma coisa, não é da mesma forma. Até porque tem o jeitão brasileiro de falar coisas, né? Não me simpatizas é uma coisa. Você não vai com a minha cara, tem outro tom. É outra maneira de dizer a coisa. Cada idioma tem uma particularidade, né? O americano, por exemplo, a gente tem uma tendência a cantar junto com ele, né? Hey man, how are you, man? O inglês é fácil, você começa junto, termina junto, respira onde ele respirou, deu certo. O mais difícil de dublar é aquele que você ouve e não entende uma palavra do que eles estão falando. Eu acho que japonês, os orientais são difíceis porque o tempo deles é diferente. É o que o pessoal fala, às vezes pra gente é um oi, tudo bem, pra eles é uma frase enorme ou é uma frase muito pequena. O chinês tem um problema, ele fala de soltinho, né? Bem pequenininho. E tem a forma deles dizerem que você não sabe o que ele quer dizer realmente com aquela fala. Você não sabe se ele está xingando, se ele está sendo suave, sabe? Há uma diferença de se expressar a partir de sentimento. Primeiro, a tradução ela é mais complicada, porque enquanto eu tenho 5.000 tradutores de inglês, eu tenho 5 de japonês, se tanto, né? E o tradutor, ele bota como pensando que a gente vai poder falar tudo aquilo. E difícil também é quando é espanhol, coisa muito aproximada, porque a labial é muito parecida. Então, se alguma coisa fica fora, você vai perceber. Porque o sujeito diz, estou lutando por la libertad, e a boca dele termina em A. E eu tenho que dizer, estou lutando pela liberdade, e tudo tem que bater naquela boca, porque é muito parecido com a nossa, com o que nós dizemos. É quase como dublar se ele estivesse falando em português. Tem que ser mais meticuloso, então é mais difícil. E aí é um trabalho de equipe. Tem o diretor, tem o técnico de som e tem o ator. E é essa equipe que vai chegar no melhor resultado. Bom, o diretor, teoricamente, tem que conhecer muito bem o filme para poder passar para o ator quem é. Olha, o personagem que você vai fazer é assim, assim, assim. Ele cresceu desse jeito, tá? Aí aconteceu isso na vida dele. Nesse momento que você está fazendo essa cena, ele está dizendo isso por causa disso, 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 disso. É muito raro, assim, a gente normalmente chega no estúdio e só aí eu vou saber, olha, entra lá, você vai fazer o personagem tal, o filme é tal. No caso do 127 Horas, que a diretora de dublagem, que é a Alessandra Araújo, é uma diretora diferenciada. Ela, uma semana antes, ela me mandou o trailer do filme, mandou entrevistas do filme. Quando eu cheguei para dublar, eu já sabia o que eu ia fazer, eu já tinha estudado o personagem, né? 4h30 até o rapel Big Drop. Quero tirar 45 minutos desse tempo. Esse foi um caso específico e diferente. Não é assim, não é regra. Não é essa a regra, é muito pelo contrário. E a gente vai, grava, você tem um diretor pra te orientar. E eles conseguem dar dica pra gente. Pra mim, assim, ela fala assim, tenta fazer mais assim. Aí ela fala assim, tenta fazer mais nervosa. Aí eu vou lá e tento fazer mais nervosa. Aí Tenta fazer mais metida. É, desse jeito. Pensa na sua irmã mexendo nas suas coisas. Isso. Aí como eu fico furiosa com isso, aí dá certo. Aí... Tem que cuidar do texto, cuidar do sincronismo, essa coisa técnica. Tem a coisa artística, que aí cada um tem seu jeito, cada um tem os seus limites ou as suas preferências. A tecnologia mudou completamente o nosso mercado, né? Tecnicamente era bastante diferente, porque não tinha os recursos que hoje existem. O tempo passou, o mecanismo, a gente tinha 2 pistas de gravação. Uma era para a gravação do som, do som dublado, e a outra era da ME, da música e efeitos. Cada anel tinha que ser feito de uma vez só. Quando eu era moleque, a gente dublava todo mundo junto, dentro do estúdio. Então vinha aqui para não era essa estante, né? Era uma outra estante, mas vinha para essa estante.
O formato dessa estante ainda é... Aqui, eu vou levantar um pouquinho. Isso aqui, profundamente desnecessário hoje, certo? Precisa disso. Uma estante de dublagem hoje é um lugar para você apoiar o texto para não fazer barulho. Só. Agora, antes, esse microfone fica aqui. A tela era lá em cima. O microfone ficava um pouco mais alto. E isso era assim, porque se tivesse 8 pessoas na tela, tinha 8 pessoas aqui, em volta do microfone. Não tinha como gravar eu, depois você, depois o outro. Não, grava os 8. E o 8º errou, começa tudo de novo. Nossa. Claro, depois que reanimar o 8º, que acabou de apanhar dos outros 7, né? Primeiro tem que ele recobrar os sentidos, aí começa tudo outra vez. Hoje a gente tem 500 pistas, quantas pistas quiser, por isso que todo mundo dentro do estúdio. Hoje não, você faz separado, cada um por si, faz a sua parte, né? Bacana, né? Muita coisa que a gente não sabia. Mas não saia daí. A gente vai para um breve intervalo e logo mais estamos de volta. O Conexão Sonora está de volta e o tema de hoje é a dublagem. Reconheceu aquelas vozes? Está curioso para saber quais outros personagens eles fizeram? Isso você vai conferir agora no Conexão Sonora. Comecei com 10 anos, né? Eu já acompanhava, já via dublagem com os meus pais e tal, eles sempre dublaram. Fui levado pelo Oder Casarré, que era um diretor na época da AIC, que hoje é BKS. E aí foi lá que comecei então a minha vida de dublador. Quando eu tinha 6 para 7 anos, mais ou menos 5,5, eu fiz teatro, aí no teatro corre muito o assunto da dublagem, né? E aí minha mãe ficou interessada e aí eu fui fazer o curso, né? E aí deu certo e eu comecei a dublar. Aí a Cecília, como era pequena, sempre me acompanhava. Aí teve uma vez que o diretor me chamou pra fazer um teste de uma boneca, né? Então eu fui fazer o teste, aí eu passei, aí eu comecei a ser chamada. Estou com fome. Gostoso sonhar. Acho que fiz caquinha. Eu te amo, mami. Baby Alive Linda Surpresa. Na realidade, eu fazia teatro profissional na época. Estava fazendo uma peça chamada Lisistra da Greve do Sexo. E no elenco estavam Oder Casarré e Helena Samara, que eram dubladores já há muitos anos. Me convidaram para fazer dublagem. Você quer fazer dublagem? Eu falei, não sei o que é isso. Ah, não, então você vai conhecer. Tá, me levaram para IC. Meu pai é radialista, minha mãe é dubladora, atriz. Minha mãe dublava aqui, nessa casa. Eu vinha pra cá, criança, 12, 13 anos. Ficava assistindo, ficava vendo minha mãe, convivendo com os outros dubladores. E um belo dia, estava com quase 14. E o diretor, o Zé Soares, falou, ô moleque, você fica aqui, vem pra cá todo dia, fica aqui infernizando, enchendo o saco, né? Você, em vez de ficar aqui só olhando e infernizando, você não quer fazer? Falei, claro que eu quero. Aí ele me escalou, eu fiz. Falei, beisebol. Foi a minha estreia no mundo, no mundo das artes, foi falar beisebol. Então, na verdade, minha família é de dubladores, né? Meu pai, minha mãe, todos são. Então, era aquela coisa, minha mãe ia dublar, me levava junto no estúdio, como eu faço com meu filho hoje. Aí começou aquela coisa assim, tem uma menininha, será que ela não quer fazer? Não sei o que, eu devia ter uns 8 ou 9 anos. Puxa vida, vai ficar muito feio se eu disser que eu não tive dificuldade, né? A dificuldade maior, nem tive tanta, por questão de ter meu pai, ter minha mãe, que estavam sempre me levando e tal. Mas acho que talvez por isso tivesse uma cobrança maior das pessoas. Ninguém começa bom, impossível. Ninguém começa, uau, fantástico, não. O fantástico é consequência de experiência e de dedicação. Só experiência aleatória não transforma você em bom nada. Entrei no estúdio e comecei a fazer e não sabia muito bem como é que era e tal. E ali é que eu comecei a aprender de verdade. Quando você é criança, até uma certa idade, acho que até uns 15, 16 ainda, você é tratado como um fenômeno, como gênio. Como, olha que bonitinho, olha como ele faz direitinho. Aí você, que maravilha. Do dia pra noite, meninos principalmente, meninas demora mais, mas meninos, do dia pra noite dizem assim, escuta, só isso? Você já é um homem. Cadê o seu talento? Cadê o seu aí você tem um choque. Em relação ao trabalho mesmo, a parte de sincronismo, que é uma questão de tempo, que você vai pegando.
A gente tem que marcar as pausas que o ator faz ou que o desenho faz, porque às vezes o desenho faz pausa e não necessariamente o som faz, né? Então tem que estar sempre de olho na tela, no texto, na tela, no texto. Acho que uma das dificuldades foi essa, que é uma questão de tempo e que acaba sendo uma dificuldade sempre, depende do personagem que você vai fazer, do trabalho. Porque você precisa não só se preocupar em embocar a sua voz naquela boca, quer dizer, começar junto e terminar junto, como você precisa interpretar em cima daquilo. O personagem está alegre, triste, sorridente. Sabe, garotas que se garantem são muito atraentes. Então, tem muita coisa que eu não gosto de coisas que eu fiz, mas nem necessariamente coisas antigas. Tem coisas atuais também que eu não gosto. É difícil ver um filme dublado sem que você fique reparando nos defeitos, né? E às vezes eu acho que falo, pô, eu já fazia isso naquela época. Ou então, pô, como eu estava ruim esse dia. Os Cavaleiros têm um lugar especial assim na história da dublagem e, consequentemente, na minha história. Porque é uma coisa que eu dublo há 15 anos, que tem uma repercussão muito grande, né? Tem fãs no Brasil inteiro. Quem foi o desgraçado que interferiu? Ceia. Mu, o que é que está acontecendo? Como é que alguém com seu poder pode ter apanhado tanto? Quem são eles, Mu? Afrodite? Máscara da Morte? Mas eles morreram na Batalha das 12 Casas. Como é que eles podem estar aqui? Por acaso é uma ilusão ou eles são fantasmas? Logo que eu comecei, quando eu estava ainda fazendo pontinhas, aquele negócio começando e tal, fizeram um teste para substituir o robô de Perdidos no Espaço. E eu ganhei, então eu fiz a terceira temporada todinha. Fogo nos tanques de bombona. Depois a gente foi fazendo uma porção de coisas, continuando. Depois, mais recentemente, já na década de 80, no fim da década de 80, nós fizemos o Changeman, onde eu fazia o e-book. Essa é a minha outra face. Sou o chefe da Organização Mundial dos Defensores da Terra. Vocês foram designados como Changeman do Combatente Relâmpago. Changeman? A missão de vocês é proteger a Terra da invasão do poderoso Gosman. E várias outras séries japonesas. Nessa época eu já estava dirigindo desde 72, daí eu dirigi Jaspion. Substituí o falecido Líbero Miguel, ele faleceu durante a série, então fui fazer o Dokusai do Jiraiya. Dokusai? Foi um bom trabalho, Yuji! Torne-se a Shura com a força de Satã e esmague Jiraiya! E fomos indo até chegar em Cavaleiros do Zodíaco, que foi a série que me deu mais notoriedade. Conheci o Brasil com Cavaleiros do Zodíaco. Meteoro de Pegasus! Saori! Outra dimensão! Eu não poderia dizer que o maior não foi o Munra, porque é o que o pessoal mais comenta. Quer que faça o Munra? Vocês também? Nós, todo mundo? Aguenta, hein? Antigos espíritos do mal, transformem esta forma decadente em Munra, o de vida eterna! Oh! O Joe Pesci é a minha voz normal. Ô, garoto, eu acho melhor tu me passar essa arma aí, senão eu vou te dar um tirinho, hein? Olha só. Todas as casas que estão vazias têm acendedor automático para luzes. É claro que o Kiko é um personagem inegavelmente marcante. Mas teve muitas outras coisas que para mim foram muito marcantes. E algumas até que não... Uma outra série que eu gostava muito era um desenho da Disney chamado Darkwing Duck. Tire esta corda do helicóptero e faça exatamente como você fez com aquela torre no deserto. E lembre-se, transforme sua fraqueza em força. Eu sou o terror que voa na noite. Eu sou a pulga que você coça atrás da sua orelha. Eu sou Darkwing Duck. Dublar o Robin Williams é uma coisa que eu gosto muito. Algum de vocês tirou 5 ou 8? Ele tirou.
Obrigado! Oh, desculpe se eu assustei você, eu não queria assustar você. Muito obrigado, obrigado. Dublar o Roberto Benigni é uma coisa que... Roberto Benigni, de tudo que eu dublei na minha vida, eu acho que é o que eu faço melhor. Porque nós temos vozes parecidas. Eu ouço o Roberto Benigni falando, eu acho que eu estou falando italiano. Príncipe Guido, a seu serviço, princesa. Eu já vou! Muito bem, até breve. Eu gostei de fazer todos até agora. E os mais famosos assim que eu fiz foi o Clique, que foi a Samantha. Será que um dia você terá tempo de terminar a Casa na Árvore? Marley e eu, a Colin. Ele está doente de novo? Você pode levar o carneirinho, mas não arranque a orelha dele. Fiz a Shun-Rei do Cavaleiros do Zodíaco, que acho que foi o primeiro personagem maior, assim. Ai, meu Deus. Por favor, proteja o Shiryu. Faço a Sasha, do Lost Canvas. Como você chegou até aqui? Não é fácil chegar perto do meu templo sem ser anunciado. A Bella, da saga Crepúsculo. Nossa. Todo mundo tá olhando. Tem a Queen, do Glee. Desculpa, mas quem é você? Da série dos Jonas Brothers tem a Estela, que é uma amiguinha deles, uma loirinha, que é a estilista deles. Sim. Se eu fosse uma princesa, eu teria alguém pra andar por mim. Ai, acho que eu vou vomitar. Tem uma menina que eu faço na Hannah Montana, que são duas meninas que elas são inimigas da Hannah, assim, elas não gostam da Hannah, que elas fazem elas dão dedinho assim, uma japonesinha e uma negrinha, eu faço a negra. Ai, é a pura verdade. Mas a minha mãe me deixou fazer audição pro Cantando com as Estrelas. E se a justiça for feita, eu vou cantar com a Hannah Montana. Tem muita coisa de anime, né? Anime a gente faz bastante coisa. Tem no Naruto, que tem a Tayuya, que é uma das inimigas do Naruto, malvada. Ela não aparece muito, mas é um personagem bom, assim, um personagem marcante. Você tá suado demais. Que nojo. Acho que mais famoso foi o 24 Horas, que passou na Globo, né? Você não tem cara de vovô. Eu também dublo NCIS, Dexter. O do Dexter eu faço o Dexter bebê, né? Ele sofre, né? E no NCIS eu faço neta, filha de algum policial. Num outro tempo de vida, os Smurfs, que eu fazia o papai Smurf, o vaidoso e o fazendeiro. Gargamel tá chegando na aldeia. Impressionante. Ah, tá legal, papai Smurf. Se ele aparecer, eu vou dar um murro bem na cara dele. Eu acho melhor tu não fazer isso não, viu, vaidoso? Vai comprometer a vida do papai Smurf. Gosto muito de fazer o Edward Norton, fiz o Clube da Luta, com Fumaça. Corajoso, com vozes de gente famosa, se encontraram pela primeira vez no Rolo 3, é quando você vê um flash da contribuição do Tyler pro filme. Gosto muito de fazer o Ashton Kutcher. Será possível que a gente estava tão chapado ontem à noite que comprou um estoque de pudim pro resto da vida e esqueceu totalmente disso? Tinha um personagem muito engraçadinho que eu fazia, nunca ninguém lembra dele, nem eu lembro dele. Muito raro eu lembrar. Uma sériezinha chamava Johnson e Seus Amigos. Passava no canal 2. Era uma sériezinha bonitinha, porque assim, eram os brinquedos de um menino, num quarto. Todos os episódios começavam com o momento em que o menino saía. Brincavam de esconder. Johnson era um elefantinho de pelúcia, aí tinha um carrinho, tinha uma sanfoninha que ganhava vida, e uma coisa que não era brinquedo, mas é assim, quando o menino ficou doente, a mãe levou, botou nele, depois aquilo caiu embaixo da cama e ficou esquecido para o resto da vida lá. Então ele se tornou amigo dos brinquedos, que era uma bolsa de água quente, que era o Alfred. E eu fazia essa bolsa de água quente, que era uma coisa que ele falava o tempo inteiro, assim, o bordão dele era que loucura. Ele estava sempre borbulhando, eu achava muito legal isso. Passei a fazer, depois da morte do Marcos Matias, fiz por um tempo, faz tempo que não faço, mas fiz por bastante tempo, o Fred Flintstone, né? Dizia, Vilma, você fez de novo perna de brontossauro, yabadabadu!
Amiga Punk, Glomer fazer mágica, mas primeiro Glomer comer porque está com muita fome. Interessante, né? Poder finalmente conhecer o rosto por trás dos personagens que a gente já conhece. Bom, você quer conhecer um pouquinho mais sobre a carreira de dublador? Então não saia daí. O Conexão Sonora está de volta. Estamos falando sobre a dublagem. Você sabia que a dublagem brasileira é considerada uma das melhores do mundo? Pois é, mas infelizmente poucos a valorizam. É óbvio que o que seria do amarelo se todo mundo gostasse do azul? Existe um preconceito contra a dublagem que foi incentivado por pessoas muito bem dotadas, que falam vários idiomas, e então dizem, não, mas para mim está ótimo, eu entendo o original. Se você pegar esses 190 milhões de pessoas e fizer uma enquete, você vai ver que pouquíssimas pessoas falam o inglês. Mas não é só a Inglaterra e Estados Unidos que fazem filmes. E se o filme for chinês, como é que fica? Aí você fica ali que nem um bobo. Aí você quer a legenda, ou quer a dublagem. Primeiro, nós temos várias camadas da sociedade que precisam da dublagem. Todo mundo fala do analfabeto. O analfabeto é uma. Tem gente que nasce com aquela letrinha amarela, ela fica borrada, ele não acompanha, ele não lê. Tem gente que não tem a velocidade na leitura. Tem muita gente que, assim, que precisa. Agora, independente da gente que precisa, gente, a legenda mostra um terço do que é dito. Você não está vendo a obra inteira, a legenda mutila a obra mais do que a dublagem. Normalmente, a dublagem, as falas são completas. As falas trazem realmente aquilo que está sendo dito lá. Pode vir um pouco maior, pode vir um pouco menor, de acordo com o tamanho da frase no original. Mas a tentativa é que se tenha realmente em português a intenção que teve no original. As legendas, elas têm um tamanho muito pequeno, me parece que são 28 caracteres por linha. Então, às vezes, pedaços da frase são cortados para poder caber na legenda. Tem muita questão de tipo, eu gosto de ver filme no áudio original. Tem muita gente que quer só pra dizer que é cult. Fora isso, imagina uma produção de cinema. Cada enquadramento, cada take daquele, aquela quantidade de pessoas envolvidas naquela imagem. Certo? O iluminador, o maquiador, o figurinista, o cenógrafo, o diretor. Três dias para fazer aquele enquadramento. Aí faz o enquadramento, quando aquela imagem fica pronta, linda, aprovada, você vai lá e mete uma letra amarela em cima. É pintar um bigode na Mona Lisa, pelo amor de Deus. E fora que assim, façam teste. Quando vocês pegarem DVD, que tem opção, botem o filme em português, mas não tirem a legenda. Vê se vocês conseguem não acompanhar a legenda. É impossível. Eagles? Os Eagles vão chegar à final. Eu não acredito Eu nisso, garanto. não. Você é fã dos Dolphins? Não, eu... John Grogan? Oi, eu te vejo amanhã, Tá legal. tá? Até amanhã. Aquela letra amarela puxa o seu olho para baixo. Então, além de mutilar a imagem, além de só ter um terço do que é dito, você não vê a imagem toda, você fica o tempo todo olhando o pé da tela. Claro, você perde bastante do filme. Mas eu aproveito para treinar o meu inglês. Faz favor. Tem certos filmes que, dependendo da dublagem que foi feita, até eu prefiro no original. Porque a gente percebe que dói um pouco no ouvido. Uma vez, eu estava vendo televisão, aí ia começar um filme do Wyatt Earp, que é um xerifão que a gente conhece e tal. Aí eu falei, vou ver esse filme. Na primeira cena que ele fala, os bandidos estavam assim, mãos ao alto, senão mato vocês todos. Eu falei, meu Deus, não é nada contra o nordestino, não é isso. Mas é que ficou patente que eles estavam no faroeste, mas estavam no norte do país. Então, uma pessoa que
morava na época lá e que foi dublar, que foi ajudar e tal. Olha, eu acho muito importante a boa dublagem. Por quê? Uma boa dublagem preserva a língua portuguesa. Traz para o nosso idioma uma obra de arte que, de outra forma, só poderia ser conhecida por alguém que falasse aquele idioma. Certas dublagens que a gente vê por aí são muito ruins, são muito mal feitas, feitas de qualquer jeito. O que vai influenciar? O estúdio, para pegar o cliente, ele vai abaixar demais o seu preço. No que ele abaixa o seu preço, ele tem que começar a economizar. Então ele vai economizar na tradução, vai economizar na direção, vai economizar na feitura do estúdio, o estúdio com uma iluminação ruim, vai me dar pouco tempo para realizar o trabalho. Isso tudo vai fazer com que a qualidade caia muito. A gente perde o principal, que é o fazer por amor, né? Que é o mais importante. O cidadão tinha que se mexer, sabe? O cidadão tinha que dizer, eu não quero isso. Eu quero isso bem dublado. Existem países onde há uma espécie de uma comissão que quando um filme está mal dublado e há a reclamação, essa comissão assiste o filme. E se o filme realmente estiver mal dublado, eles obrigam a casa que fez a dublagem a refazer a dublagem e não vai ganhar mais nenhum tostão para fazer isso, mas os atores vão ganhar. E os movimentos que por acaso forem feitos, se precisar, eu estou junto, tá? Então, eu acho que em partes, até eles têm razão para algumas coisas, tipo aquela coisa da gente não poder falar palavrão. Só que a gente também gostaria de deixar o mais natural possível, mas nem sempre o dono do filme deixa, nem sempre o cliente deixa. Mas parece que a gente ia ter que fazer redublagem de algumas falas porque não podia falar sexo, tinha que falar fazer amor, sabe? Você não podia falar virgindade, tinha que falar pureza. Aí quem leva a culpa são os dubladores. Distribuidoras como a Disney, por exemplo, eles têm um glossário de palavras que podem ser usadas ou não. Então, tal palavra em inglês só pode ser assim em português. Então, eles já dão, quer dizer, eles fazem a tradução deles e querem daquele jeito. Vai ter gente que vai te adorar, ficar apaixonada por você, e gente que não quer que você exista. Faz parte de você estar num trabalho que é voltado para o público. Hoje, o número de pessoas que faz questão de dizer, filme é dublado e tal, tem sido cada vez menor, cada vez mais reduzido. Existe a tecla SAP. Quem quer dublado, põe no dublado. Quem quer legenda, põe na legenda. Quem não quer nada, tira os dois. Mas realmente nós somos reconhecidos, não por nós, pelo mundo, como uma das melhores dublagens para filmes estrangeiros. Por exemplo, existem países que você não pode passar nenhum filme no cinema que não seja na voz do local. Isso é verdade. Qualquer filme, qualquer coisa estrangeira, eles dublam, sim. Eles exigem o idioma deles, sim. Mas quantos filmes que não são em inglês passam nos Estados Unidos? 3, 4 por ano? Um italiano, um francês, com que concorreu ao Oscar. O resto não passa lá. Não vai passar a produção da Itália, a produção da França, a produção da, sei lá, de Cuba. Não vai passar lá, certo? Então, eles dublam 2 filmes por ano, 3 filmes por ano. É isso que eles fazem. Porque a animação, eles não dublam, não é dublado, certo? A animação, eles gravam a voz primeiro. É radioteatro. Primeiro grava a voz, depois faz o desenho em cima. Então, não é o mesmo processo da dublagem. Eles não fazem uma interpretação como se eles fossem o ator que está lá. E no caso do desenho animado, a dublagem deles não tem uma exigência de sincronismo labial, enquanto a nossa tem. Então, quando eu dublo para o desenho japonês, eu não posso ficar prestando atenção no áudio, porque ele não é uma referência importante mais. Então, eles não têm treino de dublagem. Nós dublamos 12 horas por dia, todos os dias da vida, nos últimos 50 anos. Nós temos que ter algum treino, né? Não fazer mais que obrigação em fazer direito isso. Eu gosto muito da dublagem italiana, porque isso já é parte da história. Quando começou a Segunda Guerra Mundial, Hitler e Mussolini não admitiam que se falasse em seus países outra língua que não fosse a deles. Então, na Itália era só italiano e na Alemanha era só alemão. Então, os filmes passaram a ser dublados para poderem ser exibidos na Itália e na Alemanha. Então, eles fizeram uma escola. A escola italiana é maravilhosa. Fellini dublava todos os seus filmes e dizia que a dublagem dava uma qualidade maior aos seus filmes.
Então, às vezes, ele frequentemente pegou atores estrangeiros que não falavam italiano e que faziam papéis principais nos filmes dele. E na hora da interpretação, as pessoas não conseguiam decorar, diziam, tudo bem, fala números, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Entende? E na hora da dublagem, um ator italiano ia dublar esse estrangeiro e colocava então as falas que o Fellini queria. Ele era maravilhoso, ele era um gênio, né? Então ele sabia o tamanho da frase que ele queria, então ele deixava o cara falar números até o tamanho da frase que ele queria, né? Come elegante! E lei che elegante, signora? Oh no, io francamente sono un po' cafona. Ma che dice? Molto fine. Le piace? È un modellino che ho visto sul Vogue. Ah, sì? Sapesse quanto ho girato per trovarlo? Na parte de desenho, nós somos os melhores do mundo. Até porque, quando o americano faz um desenho, ou quando um japonês faz um desenho, ou quando um inglês faz um desenho, uma série, primeiro é feito tudo em voz, dentro de um estúdio, como se fosse uma radionovela. Então eu vou para um estúdio e leio o meu texto. Ah, sim, capitão, então vamos afundá-lo agora. Entendeu? Leio aqui. O cara que desenha, e hoje em dia no computador, frames, essas coisas todas, o cara é que vai fazer as bocas, as expressões de acordo com as inflexões que eu dei. Então, para nós, é muito mais difícil dublar um desenho do que para eles, porque eles não têm que pegar boquinha, e nós temos, né? Lá eu posso criar, eu sou convidado para fazer uma voz, eu vou criar, e o desenhista é que vai ter que correr atrás das minhas coisas. Lá no Mundo Canibal a gente não tem essa mania, e também por questão de tempo, que a gente tem uma equipe de 2, mais ou menos, para fazer, né? Eu e você. Então a gente mesmo tem que porque acelerar. conforme eu vou fazendo a animação, eu mudo algumas falas, conforme eu vou desenhando. Eu vou reformulando, porque essa piada ficaria melhor se ele falasse isso. Então eu não gravo antes, depois eu acabei tudinho, a gente já mudou um monte de fala. Então aí que a gente grava porque sabe que fica mais legal falar isso, falar aquilo, muita coisa muda, então a gente deixa pro final para gravar. O Sync desenvolveu uma técnica meio que padrão para fazer as boquinhas, então meio que independente do que vai falar, dá pra gente fazer o Sync. E lógico que às vezes aí, quando a gente tá fazendo a dublagem pode aparecer alguma coisa inesperada, tipo de uma desfeição, uma coisa, e aí é desenhado a mais, mas basicamente sempre a gente já faz meio pensando e dá certo. Tipo, às vezes a gente muda do que vai falar, muda na hora, às vezes muda tanto a expressão do que o cara tá falando, que às vezes eu volto e desenho alguns quadros a mais com o personagem fazendo aquela expressão. Tem ali o que ele vai falar, entendeu? Mas na hora, às vezes a gente vê aquilo e tem uma ideia que ficaria mais engraçado e já encaixa ali, ou então nem sabe, o cara pega e solta sem perceber. Eu e meu irmão, a gente sempre quis trabalhar com animação, e só que se você imaginar isso há 20 anos atrás, era praticamente impossível. Até tecnologicamente era muito complicado e tudo mais. Então a gente investiu em trabalhar com a arte, então a gente acabou indo pro lado de desenho artístico, estilizado, história em quadrinhos. Então, tipo assim, chegou até a decepcionar uma época, eu parei de fazer animação porque não tinha como mostrar e fui fazer um curso de história em quadrinhos, que eu fui tentar uma outra área, até que o Ricardo chegou e falou, ó, inventaram um bagulho que chama internet. A gente tem a ideia, a gente conversa, todas as ideias que a gente tem, a gente coloca no mural que a gente tem lá, anota, porque quando tiver uma ideia engraçada, põe lá. Depois a gente tenta juntar um pouco do que a gente fez e a gente faz o roteiro meio que junto com o storyboard. É um processo tradicional de desenho animado. O pessoal acha que a gente faz tudo meio ao caso, meio relaxado, mas não dá pra ser feito assim. Tem que ser. A coisa é bem profissional. A gente faz storyboard bonitinho, que é storyboard, pra quem não sabe, é uma história em quadrinhos da animação. Escreve o roteiro ali junto, monta tudo, depois eu sou o desenhista, eu vou desenhar tudo isso no papel, não desenho no computador, desenho quadro a quadro no papel, finalizo tudo com caneta preta, e aí escaneio cada quadro e vou colorizar no computador. Aí depois que eu colorizei tudo, montei a animação inteira, o Ricardo vai pegar, vai começar a iluminar, fazer iluminação, a edição, encaixar tudo. Basicamente colocar em sequência o que ele tava, os quadros que ele desenhou e colorizou. E é aí um processo bem demorado, assim. Nessa fase a gente faz a parte das vozes também, para fazer, né, sincronismo labial. Com a ideia, a gente vê qual se encaixa melhor. Às vezes vem casado, né? Você já pensa numa ideia que é pra passar. Sim, também. O companheiro pop-up, a gente teve a ideia do companheiro pop-up, mas não tinha personagem pra ele.
Aí eu desenhei o personagem, virando uma vez tinha brincado, imitando meio voz meio de Paraguai, sabe, diabo. Eu falei, ô filha, faz a voz desse companheiro do pop-up, como se fosse um paraguaio, que é esse cara que vem de Moamba. A prova Donizete, que grita pra caramba, era baseada numa amiga nossa. Inspirou algumas inspiradas, porque a gente imitava essa amiga nossa. Só que, incrível que pareça, ela não falava alto, só que ela falava fino. E aí extrapolou fazendo fino berrando, entendeu? Donizete, vem aqui! Ah! Caralho, menina, você tá doida? Ai, meu coração! Tá bom, pai! O What the Hell foi por causa que eles imitavam o Michael Jackson. Ah! Tem alguém aí? Ah! Oi! Uai! What the hell? Com o professor Elésio. Olá! Esse é o What the Hell. Porcamente traduzido, que porra é essa? Me dá um cigarro! Qual você quer? É Marlboro! Custa R$1,99. 1 centavo ou uma voz testeroro? Uma bala de troco. Troco 1 centavo! Eu quero uma bala! Obrigado, viu? Tchau! Tchau, menina bonitinha! Coisa linda! Ai, que menina bonita! Oh! Tchau, linda! Oh, vive uma burra! Olha, Janet! Olha, burro! Você viu o negócio lá? Você viu o negócio lá? Então ele enrola porque ia um amigo em casa todo dia e ficava falando, nossa, pegar aquela menina, tô me enrolando, pegar aquela menina, ficava fazendo aquilo, fazendo um dia, vou fazendo um personagem, fazendo desse jeito. A boneca passou pela armário lá e o pata a cara toda de roupa. Então ele rola, vamos pra rua. Então muita coisa que a gente vai brincando, conversando, às vezes vira. Resumindo, a ideia do Mundo Canibal vai sempre fazer o que ninguém teve coragem de fazer. Né? Tipo assim, no sentido de animação, sempre fazer a coisa mais bizarra possível e mais original possível. Para você que gostou e se interessou em fazer a dublagem, vão em algumas dicas que podem te ajudar a entender um pouco melhor sobre esse ramo. Tem que ser ator. É fundamental que seja ator. Isso não tem como dar dica, ou você é ou você não é. Você pode melhorar esse som, né? Ninguém nasce um ator brilhante. Tem o DRT, né? A não ser que você seja menor de 18 anos. A escola de teatro vai te dar ferramenta de ator para que você possa dublar alguns dos maiores atores do planeta. Vai dublar a Meryl Streep, vai dublar o Sean Connery, vai dublar o Edward Norton. Você tem que ter um mínimo de noção de arte dramática para refazer o trabalho desses caras em português. O trabalho em si, ele é muito legal. Eu acho um exercício fantástico para ator, porque ele é maior que qualquer outro. Você vai fazer uma novela, você passa 8 meses, 10 meses sendo um personagem. Trabalha aquele personagem, estuda, sofre. Às vezes você tem que aprender 300 coisas, mas é um personagem. Você vai fazer um filme, você passa 2 meses fazendo um personagem. Em dublagem, você de manhã dubla um padre, na hora do almoço, o vilão sanguinário. Depois, de tarde, você vai fazer um gay. E mais à tardinha, você dubla um bonequinho, um anãozinho de jardim. E à noite, uma minhoca, uma lata de ervilha que fala, ou o Arnold Schwarzenegger, sei lá, entendeu? Então é um enorme de um exercício. E é fascinante. Sempre escutar dicas de quem tem mais experiência, porque sempre a gente tem alguma coisa para aprender. Não é porque você está dublando um pouquinho que você já sabe tudo. Você sempre tem alguma técnica nova, alguma coisa que vai te ajudar a fazer um trabalho melhor. E fazer um curso de dublagem só para você ter uma noção do que é exatamente a dublagem, se você nunca viu. É bom fazer um curso para ter uma referência, ver como é que é, porque desenho é diferente de filme, que é diferente de novela, cada um tem um ritmo. E correr atrás. Tem que correr atrás, tem que pedir, tem que encher o saco, entre aspas.
Você tem que pedir, você tem que ser lembrado. Porque se você não tá lá pra ser lembrado, tem outro querendo ser lá pegando no pé do diretor pra ser escalado. Diga seu nome, diga seu nome, diga seu nome. As pessoas têm que guardar seu nome. É uma boa briga, mas é uma boa briga pra qualquer coisa. Se você, qualquer coisa que você for começar, você vai ter que brigar bem pra achar seu lugar. Então não chegue para ser mais um, chegue para ser o melhor. Aí você vai se dar bem. O importante mesmo é você ser simpática com as pessoas, ser educada com elas, né? Generosa. E aí, curtiram o programa? Bravo, bravo! Mais um! Mais um! Aposto que você viu muita coisa que nem sabia que existia, né? Pra você que quer seguir na carreira de dublador, aproveite as dicas e boa sorte. Senhor Cameraman, corte para a próxima cena. Quando ver uma dublagem mal feita, reclame, ou na distribuidora do filme, ou no próprio estúdio de dublagem. A outra cena! Só que eu tô trabalhando sozinho aqui, gente! Vamos valorizar um bom trabalho feito pelos profissionais que atuam nessa área. Ai, vamos terminar essa gravação. Anda, diz que sim, não seja assim, anda, não custa nada, anda assim, diz que sim, anda assim. Já ouviu falar sobre Foley? No próximo programa você vai conhecer essa técnica. Não perca. Um beijo e até lá. Quem conhece bem o Bender, show, brother, é o seguinte, vamos tomar uma cervejinha bem geladinha e pegar uma palpadela numa rolicinha. Pra terminar, vai. Com muito prazer para todos vocês, mamãe querida. Mamãe querida, meu coração por te bate. Ai, sempre alguém completo, é impressionante. Já podem aplaudir.